Neste momento, a nossa querida FECOM tem a grata satisfação em comemorar o Dia da Independência do Brasil. E neste momento feliz, lhes convidamos para juntos relembrarmos um pouco da história do nosso país. É uma história boa de se ouvir. Sendo assim, falando em independência do Brasil, vale lembrar que a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento a surgir. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e a principal atividade econômica era a exploração e extração de metais preciosos. Na medida em que as reservas minerais iam se esgotando, as tributações e a fiscalização colonial tornaram-se mais intensas e abusivas. Na cidade de Vila Rica, na capitania de Minas Gerais, um grupo de intelectuais, a elite local e integrantes de setores médios da população articularam um movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Entre os integrantes estavam os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. A Inconfidência pretendia conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Entretanto, o movimento não aconteceu. Joaquim Silvério dos Reis delatou a conspiração em troca do perdão de suas dívidas. Em resposta, a coroa portuguesa prendeu os denunciados. A maioria dos envolvidos foi condenada ao exílio na África. Tiradentes, apesar de ter papel secundário no movimento, foi o bode expiatório. Ele foi enforcado e as partes do seu corpo foram expostas em várias cidades. Tal medida visava reprimir outras possíveis revoltas na colônia. Mesmo não promovendo a adesão e a mobilização dos demais centros da colônia, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento em direção à independência do Brasil. Após um tempo em que toda a família real de Portugal esteve aqui no Brasil, em vista às forças dos ataques de Napoleão Bonaparte, na qual na Europa proporcionavam um clima hostil. Então, na época em que Dom João esteve aqui, o Rio de Janeiro ficou sendo a capital e, ao chegar, mandou abrir os portos das nações amigas, o que proporcionou a esse país um progresso sem igual. No ano de 1807, a Europa estava em guerra e Napoleão Bonaparte ameaçava tomar Portugal, que tinha acordos comerciais firmados com a Inglaterra, principal inimiga da França. Quando o imperador francês decide invadir as terras lusitanas, Dom João e a corte real já haviam fugido para a principal colônia de Portugal, o Brasil. A primeira parada de Dom João foi em Salvador, chegando em 23 de janeiro de 1808. Na capital baiana, ele assina o seu mais famoso ato, que mudaria os rumos do país, a Carta Régia, que estabelecia a abertura dos portos às nações amigas. Depois, a corte real seguiu para o Rio de Janeiro. O Brasil deixava de ser colônia e dava os primeiros passos para a sua independência. A independência atendia os interesses opostos, onde Dom Pedro I teria que atender a coroa em outros opostos. O Tito Fico surgiu em 9 de janeiro de 1822, onde a história do Brasil aconteceu. Dom Pedro I recusou receber ordem das cortes portuguesas e exigiu a sua volta a Lisboa, que ficasse no Brasil. Após abrir os portos do Brasil às nações amigas em 1808, Dom João VI cria o Banco do Brasil, a Escola de Medicina, a Academia Real Militar e realiza expedições pelo Rio Amazonas. Contudo, após a derrota de Napoleão, as elites políticas de Lisboa adotaram uma nova Constituição. Dom João VI, com medo de perder o trono, volta para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Porém, as cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil e exigiam o retorno imediato do príncipe. Pressionado por políticos brasileiros, Dom Pedro diz a conhecida frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Pedro I, com o famoso grito, independência ou morte, o país ficou mais bonito, poderia seguir o seu norte. E Portugal, que aqui invadiu, reconheceu a independência do Brasil. No dia 7 de setembro,
o Brasil ficou na história, pois Dom Pedro proclamou a nossa grande vitória. Hoje somos pessoas livres, essa é a nossa sorte. De Portugal nos separamos e hoje livres somos. Pátria amada é o Brasil, escolhida entre mil. E termino esse poema com uma frase sutil: viva o nosso Brasil! Um Brasil de pessoas sonhadoras, assim como eu e você. Sonho um Brasil limpo, com qualidade na saúde e educação. Eu sonho com um Brasil justo, com segurança da criança ao ancião. Eu sonho com um Brasil de fartura. Eu sonho com um Brasil de paz, com união entre as pessoas, violência jamais. Os filhos deste sol